Olá, amigos e irmãos que acompanham o canal aqui no YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com todos vocês uma porção da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de ler alguns versículos na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 53, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E a palavra de Deus nos relata o seguinte em Isaías: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E que Deus abençoe a porção da sua palavra que nós lemos neste momento. Eu gostaria de fazer uma breve oração junto com você que acompanha este canal. Vamos orar então. Deus eterno e santo Pai, nós estamos diante da tua presença e nós queremos agradecer porque temos a oportunidade de ler a tua palavra e poder compartilhá-la. Publicamente podemos fazer isso, como é o que estamos fazendo através deste canal na internet, e nós oramos para que esta mensagem possa enriquecer os nossos corações, as nossas vidas, possa trazer alento para as nossas almas e possa trazer, ó Deus, ensinamento para que possamos te servir de uma maneira cada vez melhor. Pedimos a tua bênção por cada um que acompanha esta meditação. Que tu possas abençoar, ó Deus, cada lar que tem ouvido esta mensagem. E oramos gratos, orando no nome precioso daquele que está acima de todo nome, o nome do nosso amado Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Nós fizemos esta leitura aqui em Isaías. É um trecho muito conhecido, muito lido. E o que eu quero destacar e compartilhar hoje com você é acerca
do versículo 3, a primeira parte, quando fala que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E aqui está a expressão que eu quero chamar a nossa atenção. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Hoje eu quero compartilhar com você acerca da empatia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui em Isaías, nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que sabe o que é dor, que sabe o que é sofrimento. Mas quando nós olhamos para esta expressão, homem de dores, pensemos acerca desta palavra. É desejável conviver com uma pessoa que tem este título? Eu creio que nenhum de nós gostaríamos de ter em nossa companhia um homem de dores. Homem ou mulher, aqui no caso. E quando eu digo isso, eu não estou falando isso no sentido de menosprezo. Mas o que eu quero compartilhar com você, que eu quero que você entenda, se você já teve a experiência de conviver ou já precisou cuidar de alguém nessa situação. Isso é algo nem um pouco agradável. E eu creio que a grande maioria tem este pensamento. E este pensamento só muda quando a pessoa passa pela prova de uma dor desta forma. E esta dor não precisa necessariamente ser uma dor física. Pode ser um sonho ou um projeto interrompido. Muitas pessoas, inclusive, desistem até de viver, por não conseguirem superar um tipo de trauma desta forma. E quando estamos nessa situação, quem pode nos ajudar? Muitas coisas nós aprendemos apenas de ver ou ouvir. Mas quando aprendemos vivenciando o problema, nós aprendemos muito mais porque nós sentimos em nossa própria pele. E assim foi com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas conhece a dor, ele não apenas conhece o sofrimento, mas ele viveu em sua própria pele aquilo que é dor, aquilo que é sofrimento. Homem de dor. E sabe o que é padecer. E quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, algumas das experiências que ele pôde ter na vida, e quando eu falo apenas algumas, porque não seria possível nós relatarmos toda a experiência que o Senhor Jesus Cristo teve aqui, quando ele passou aqui neste mundo. Não haveria tempo para nós meditarmos em tudo isso, mas vamos citar apenas alguns exemplos. O Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 11, relata acerca da dor da rejeição que o Senhor Jesus Cristo sofreu. E o versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Senhor Jesus Cristo veio para o que era seu. Ou seja, o Senhor Jesus é o Criador, portanto, Ele é o dono de todas as coisas. Toda a obra da criação foi feita por Ele. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi recebido pelo seu povo, pelos judeus. Muito pelo contrário, Ele foi rejeitado. Tanto é que naquele momento, quando Ele injustamente estava sendo julgado diante de Pilatos e diante do povo, Pilatos ainda pôde expressar-se, dizer: olha, não vejo neste homem crime algum. Mas o povo o rejeitou e preferiu libertar Barrabás e condenar o Senhor Jesus Cristo à morte de cruz. Ele foi rejeitado. Então o Senhor Jesus Cristo sabe o que significa rejeição. Depois em João, no capítulo 12, no versículo 37, nós vemos nesta passagem quando o Senhor Jesus Cristo
estava fazendo a sua jornada aqui, fazendo tantos milagres, fazendo tantos sinais, e nós vemos a dureza do coração das pessoas, porque o versículo 37 diz-nos: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, ou seja, na presença do povo, não creram nele. E o versículo 38 confirma aquilo que nós lemos em Isaías, e diz: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O povo não creu, apesar do Senhor Jesus Cristo ter feito tantos sinais. Ele foi rejeitado. Ele sabe o que significa rejeição. E se você hoje passa por rejeição, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo ele pode entender muito bem o que você está sentindo, porque ele foi rejeitado. Quando olhamos para um outro tema e olhamos para acerca da dor, da perda de pessoas queridas, e o Senhor Jesus Cristo ele também sabe o que é isso. Quando nós vemos na palavra de Deus ali no Evangelho de João, no capítulo 11, acerca da morte de Lázaro, o Senhor Jesus Cristo deu a Lázaro a oportunidade dele voltar a ter vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, sabendo que Lázaro seria ressuscitado, ele sofreu a dor da perda da morte. Ele sofreu porque ele viu como estavam sofrendo as suas irmãs Marta e Maria, como estavam sofrendo aquelas pessoas que estavam ali em volta dela tentando consolá-la. E realmente é uma dor muito cruel. E o Senhor Jesus Cristo sabe o que é isso. Apesar dele ser o autor da vida, apesar dele ter autoridade sobre a morte, mas isso também causa no coração do nosso Senhor o sofrimento. E nós vemos que ali em João 11, o Senhor Jesus Cristo chorou quando ele viu aquele sofrimento. E o versículo 33 nos diz que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E no versículo 34 ele disse, perguntou, onde o sepultastes? E eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. E ali eles mostraram o lugar onde Lázaro havia sido sepultado. E olhando aquela cena, olhando para o sofrimento daquelas duas irmãs que perderam seu irmão, era uma família pequena, eram apenas Lázaro, Marta e Maria. E quando ele viu o sofrimento no coração daquelas irmãs, o Senhor Jesus Cristo agitou-se no seu espírito. Ele ficou comovido. E o versículo 35 nos revela uma verdade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus chorou, porque ele sabe o que é este sofrimento. Ele sabe o que é isto. Ele sabe o que é a dor da morte. E por isso o Senhor Jesus Cristo, ele tem condições, ele tem poder para trazer a você a consolação necessária, porque ele sabe o que é padecer. Ele conhece muito bem essa dor. Olhando para um outro tema, a dor de estar diante de uma grande e dura prova. O Senhor Jesus Cristo também conhece. Quando vemos em Lucas capítulo 22, os versículos 39 em diante, nós vemos o sofrimento, a agonia do Senhor Jesus Cristo ali no jardim do Getsêmani, sabendo de todas as coisas que estavam para acontecer. E dentre elas, ele poderia saber muito bem que logo ele seria traído por Judas, um dos seus discípulos, que caminhou com ele durante anos, que acompanhou ao Senhor Jesus Cristo durante anos, que sentou junto na mesa com o Senhor Jesus Cristo e compartilhou momentos de alegria. E Judas foi capaz de traí-lo por 30 moedas de prata. E sabe o que vale isso? É um salário de um escravo, preço de escravo.
E o Senhor Jesus Cristo foi vendido por Judas, aquele com quem convivera com o Senhor Jesus Cristo durante anos, por 30 moedas de prata. O Senhor Jesus Cristo também sabia que Pedro logo o negaria. E tanto é que o Senhor Jesus Cristo, vendo antecipadamente isto, porque ele sabe todas as coisas, quando Pedro, tempos antes, havia dito ao Senhor: Senhor, por ti eu estou pronto para morrer. E o Senhor Jesus Cristo disse: Pedro, hoje você vai me negar, antes que o galo cante. E Pedro, de fato, negou. E o Senhor Jesus Cristo estava sofrendo porque ele sabia dessas coisas. O Senhor Jesus Cristo sabia que logo ele seria crucificado. E diante deste sofrimento, de saber por tudo o que ele haveria de passar, as lutas que ele enfrentaria ali na cruz. E quando nós falamos do sofrimento na cruz, nós não temos como apenas mensurar a dor física dos cravos que foram colocados nas suas mãos e nos seus pés. Mas o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, ele recebeu o castigo que caberia a mim e caberia a você, meu querido. O castigo do nosso pecado. Por isso que Isaías fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ali no Getsêmani, enquanto o Senhor Jesus Cristo estava orando, e as suas gotas de suor se transformaram em sangue, tal era o seu sofrimento, ele sabia que passaria por aqueles momentos de trevas ali na cruz do Calvário, aonde o próprio Pai, aonde o próprio Deus o abandonaria. E como nós lemos nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus Cristo, ele pôde dizer enquanto estava ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então o Senhor Jesus Cristo sabe o que é ter dor quando está diante de uma grande e uma dura prova. O Senhor Jesus Cristo também sabe a dor de viver diante da pobreza. Lucas capítulo 9, versículo 28, nós vemos uma passagem quando alguém chega para o Senhor Jesus Cristo e diz ao Senhor Jesus Cristo que estava disposto a segui-lo por onde ele fosse. E o Senhor Jesus Cristo então respondeu para aquela pessoa: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus, seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus Cristo, o dono, o Criador de todas as coisas, ele veio aqui e viveu uma vida extremamente humilde, e ele pôde dizer isso para aquela pessoa, para que ela pudesse entender que o Senhor Jesus Cristo sabia o que era viver diante de uma situação de humildade. O Senhor Jesus Cristo, ele sofreu a dor do abandono, e conforme nós já mencionamos, quando lemos em Mateus no capítulo 27 e no versículo 46, que o Senhor Jesus Cristo estava ali na cruz, e diz que por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado pelo próprio Pai. O Senhor Jesus Cristo foi abandonado por Deus. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, porque todos fugiram de medo. Mas ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo sofreu a dor maior do abandono, porque ele foi abandonado pelo próprio Pai. E o Senhor Jesus Cristo, por várias vezes, ele pôde dizer: eu e o Pai somos um. Mas diante da cruz, o Senhor Jesus Cristo sofreu só. O nosso Deus precisou, por amor de mim, por amor de você, abandonar ao Senhor ali na cruz, porque Deus, ele não tolera o pecado. Deus, ele não suporta o pecado. E o Senhor Jesus, por amor de nós, ele foi até a cruz para substituir-nos, para tomar o nosso lugar, para tomar sobre ele os pecados nossos. Ele não tinha pecado, ele não cometeu, ele jamais cometeu pecado algum.
mas ali na cruz, ele suportou o peso de pecado de todos nós, de toda a humanidade. E neste momento Deus precisou abandoná-lo e exerceu o juízo que deveria cair sobre eu e sobre você. E o Senhor Jesus Cristo ficou só ali na cruz. Então ele sabe o que é sentir a dor do abandono. E quando olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, nós não temos, como eu disse, como mensurar, porque são apenas alguns das dores que o Senhor Jesus Cristo passou, que ele suportou. E ele sofreu muito mais do que isso durante a sua vida. E o Senhor Jesus Cristo, ele se compadece de nós, ele sabe o que é sofrer, porque ele passou por tudo isso na sua própria pele. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Ele conhece as nossas fraquezas, porque ele sentiu na pele, mas sem pecado. Mas ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é dor. E por isso ele pode hoje muito bem te entender. Talvez as pessoas da sua família, as pessoas que estão em sua volta, não consigam entender o tamanho da sua dor. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele tem a capacidade de entender. Ele é o psicólogo dos psicólogos. E por isso ele pode ter essa empatia com você, porque ele conhece o sofrimento. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma tremenda empatia com cada um de nós. Ele quer nos ajudar, ele quer te ajudar. E a palavra empatia tem um significado da capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, a pessoa se pondo no lugar daquela que está sofrendo. A empatia consiste em tentar compreender sentimentos e emoções. E a pessoa que tenta empatizar-se, ela procura experimentar de uma forma objetiva, de uma forma racional, o que sente o outro indivíduo que está sofrendo. E o Senhor Jesus Cristo, ele sabe muito bem o que é isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma grande empatia. Empatia é diferente de simpatia, porque simpatia, por exemplo, nós vemos que a simpatia costuma unir as pessoas através das afinidades, ou seja, daquilo que as pessoas possuem em comum. Eu posso simpatizar com alguém, porque a pessoa com quem eu me simpatizo, ela possui algo que também traz uma atração para mim, algo que me agrada. Mas a empatia não é isso. A pessoa não precisa necessariamente ver aquilo que lhe agrada, mas ela tem uma compaixão muito grande por aquele que passa pelo sofrimento. E o Senhor Jesus Cristo, ele sabe muito bem e ele tem uma grande empatia por mim e por você. E eu vou citar apenas um exemplo da empatia do Senhor Jesus Cristo enquanto ele passou aqui entre nós. É uma passagem que está em Marcos capítulo 25 até o versículo 34, de uma mulher que já há muito tempo tinha um problema muito sério na sua saúde. Uma mulher com uma hemorragia que já durava 12 anos. E a palavra de Deus ali em Marcos diz que essa mulher gastou tudo o que ela tinha com tratamento médico, com vários médicos, e sofrendo cada vez mais. E só piorava a sua situação. 12 anos de sofrimento. E ao ouvir falar que Jesus estava por ali, ela foi até aquela multidão onde Jesus estava, e aquela mulher chegando por trás dele, tocou na capa do Senhor Jesus Cristo. E ela pensou, se eu apenas tocar, eu poderei ficar curada. E logo quando ela fez isso, a hemorragia estancou, e ela teve certeza que ela estava curada. E no mesmo instante o Senhor Jesus Cristo
que sabe todas as coisas, ele sentiu sair o poder dele e, virando-se para a multidão, ele disse: quem tocou na minha capa? E os discípulos, achando aquilo até engraçado, eles disseram: Senhor, esta multidão está apertando por todos os lados, o Senhor ainda pergunta quem me tocou? Como diz, o Senhor está brincando. Mas o Senhor Jesus Cristo ficou olhando em volta, esperando a manifestação daquela mulher. Mas aquela mulher, então, tremendo de medo, ela atirou-se aos pés do Senhor Jesus Cristo e contou tudo o que estava acontecendo. Aquela mulher, ela era considerada uma pessoa imunda, segundo a tradição e a lei judaica. E quem tocava numa pessoa considerada imundo, também era considerado imundo. E é por isso que aquela mulher teve medo. E naturalmente, ela sabendo que o Senhor Jesus Cristo era um mestre e um conhecedor da lei, ela sabia que ela não podia tocar ao Senhor Jesus Cristo, porque ela estaria contaminando a ele. E forçosamente ela estaria também contaminando, porque os discípulos falaram que havia ali aquela multidão e todos se apertando, todos se esbarrando. Então ela estaria contaminando todas as pessoas que estavam ao seu redor. Mas o interesse do Senhor Jesus Cristo em saber quem o tocara não era para repreensão, mas era para fazer algo muito maior. Isso mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele praticava a empatia, porque ele retirava a atenção de seus próprios problemas e mantinha seu foco de atenção na outra pessoa. Meu amigo, eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe. O Senhor Jesus Cristo, ele tem empatia, porque ele entende os nossos problemas. E eu confesso que eu já tenha feito muitos julgamentos, muitas repreensões, sem ter entendido o outro lado, o sofrimento da pessoa. E o Senhor Jesus Cristo, ele sabe muito bem o que é isso. E o que eu quero relatar para você é que possamos aprender com o Senhor Jesus Cristo acerca da empatia, da necessidade de nós tentarmos entender o sofrimento que a pessoa passa. É evidente que o Senhor Jesus Cristo, ele conhece e ele sabe todas as coisas. E, infelizmente, nos relacionamentos humanos, muitas vezes as pessoas cometem abusos, mas devemos pedir sempre a Deus a orientação, a sabedoria para termos o entendimento de discernimento, para tentarmos ajudar aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda. E o Senhor Jesus Cristo, ele desejava não ser apenas aquele que curou aquela mulher, mas ele queria também ser o salvador dela, o amigo dela. E hoje o Senhor Jesus Cristo ele também deseja ter com você um relacionamento bastante grande. Ele quer ser o seu amigo, ele quer ser o seu salvador, ele quer ser o pastor que relata ali no Salmo 23. Ele não quer ser apenas um curandeiro na sua vida, uma pessoa de passagem, que resolveu o problema e depois foi embora. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele quer estar presente todos os dias na sua vida. Aquela multidão, ela apenas estava esbarrando no Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher com a hemorragia, ao contrário, ela tocava pela sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E pense nisso, que todos nós possamos pensar: eu tenho sido apenas mais um na multidão, dentro das igrejas, dentro dos templos, nos meios evangélicos, ou eu tenho procurado de fato um contato íntimo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como foi no caso daquela mulher? O Senhor Jesus Cristo, ele é tão misericordioso que ele não apenas curou aquela mulher, mas também a salvou. E o termo salvar, sozen, se eu não me engano, é assim que se fala,
ele tem um significado muito profundo no Novo Testamento, que é o de salvar tudo o que pode arruinar a alma de alguém, nesta vida e na vida futura. Ou seja, depois que nós partimos deste mundo. E hoje o Senhor Jesus Cristo também quer te salvar. Ele quer livrar a sua alma da ruína da perdição, não somente da ruína do pecado, que traz tanta desgraça neste mundo, mas Ele quer também livrar da ruína da condenação eterna lá no inferno. E o Senhor Jesus Cristo, Ele ali na cruz, Ele pagou e ficou no teu lugar, pagando o preço caro. Hoje o Senhor Jesus Cristo deseja te salvar, e foi por isso que Ele foi até a cruz do Calvário. Aquela mulher, ela saiu dali com muito mais do que ela imaginava. Em Marcos 5,34 diz que o Senhor Jesus Cristo lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem também poder para fazer na sua vida muito mais daquilo que você talvez esteja buscando. Talvez você esteja buscando o Senhor Jesus Cristo apenas para resolver um problema financeiro, talvez um problema familiar, um problema emocional, ou qualquer outro problema secular da vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o desejo de resolver o problema da questão da sua alma, livrar a sua alma da ruína da condenação eterna. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem empatia por você, porque Ele sabe o que é sofrer. E que possamos aprender com o Senhor Jesus Cristo a prática da empatia. E possamos viver de maneira que as nossas vidas façam a diferença diante daqueles que vivem em nossa volta. E assim seja motivo para a honra e glória do nosso amado Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém.